Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia os filhos de Israel. Versículo de número 4. Débora, profetiza mulher, liderava Israel nesse tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel procuravam-na para resolver suas causas. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinom, de Quedes de Naphtali. Ele disse: o Senhor, o Deus de Israel, te ordena, vai, leva contigo 10 mil homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulão ao monte de Tabor. Amém até aí, irmãos. Vamos ler o versículo 14 também, né? Aí depois a gente vai discorrendo as escrituras. Juízes 4:14 está escrito assim: disse então Débora a Baraque: levanta-te, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. O Senhor saiu na tua frente. Assim Baraque desceu do monte de Tabor, e com ele 10 mil homens. O Senhor derrotou Sísera, todos os seus carros e todo o seu exército ao fio da espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Amém até aí, irmãos. Quero explicar para vocês o que aconteceu nessa história e analisarmos juntos aquilo que o Senhor Deus ele quer trazer para os nossos corações, para a nossa vida. Irmãos, aqui nessa história aqui de Débora, uma história tremenda e poderosa, assim como nós acabamos de ler agora nos versículos bíblicos, percebemos que o povo de Israel estava fora dos caminhos do Senhor. O povo de Israel estava vivendo de uma forma fora das escrituras e estava desagradando o coração do Senhor Deus Todo-Poderoso. E devido a isso, irmãos, teve uma consequência: andar em desobediência. O Senhor Deus entregou a nação de Israel, que na época não era nação ainda, o povo hebreu nas mãos do rei de Canaã, né, chamado Jabim. E este rei, irmãos, ele tinha um comandante chamado Sísera, que nós acabamos de ler aqui. Esse comandante não era um simples comandante, era um comandante que tinha a arte da guerra no seu coração, um homem fora da média, que sabia muito bem manejar uma espada e tinha muito conhecimento de guerra, né? Ele tinha muita sabedoria sobre guerras, e além dele ter esse preparo na sua vida, no seu coração, este homem Sísera, ele tinha o apoio financeiro do rei de Canaã. Afinal de contas, né, irmãos, esse reinado estava oprimindo Israel e tomando tudo que era de Israel durante 20 anos já. Fazia tanto tempo assim que estava acontecendo tudo isso. Então, este homem, este comandante, além de ter o conhecimento da guerra, manejar bem uma espada, ele tinha o financiamento de todos os instrumentos de guerra que o rei de Canaã abriu para que ele fizesse as suas armas, né? Armas poderosas. E naquela época, irmãos, Sísera, ele teve uma brilhante ideia. Ele construiu 900 carros, juntos com o seu exército, carros de ferro. Carros esses, naquela época, que tinham um poder fora da média para a destruição, irmãos. Naquela época, quando se ouvia falar, quando um rei descobria que o exército inimigo possuía carros de guerra, entrava todo mundo em choque. E muitos reis daquela época perdiam a esperança, porque era praticamente impossível destruir um exército que tinha nas suas mãos uma carta tão poderosa nas suas mangas desta forma, que eram os carros de ferro. E esses carros, irmãos, além de ser poderosos, ele tinha
algo ainda que acompanhava esses carros, 2 soldados bem treinados em cima desses carros. Esses carros eram equipados com armas letais para os seres humanos, nas suas rodas, nas suas laterais. Então a destruição era devastadora, irmãos. Naquela época, os cavalos que conduziam esses carros eram cavalos poderosíssimos, eram cavalos fora da média. Na minha opinião, no meu ponto de vista, eram cavalos geneticamente mudados e alterados, tá bom? Eu entendo que Deus destruiu na época do dilúvio, juntamente com a raça humana, os animais, porque tinham um motivo. Na minha opinião, no meu ver, tá, irmãos? Nos estudos que eu estou fazendo do povo antigo, eu estou percebendo que o Egito, esse povo maligno, irmãos, eles tinham bastante conhecimentos em relação a tudo isso. A palavra de Deus vai dizer no livro de Cantares, né? Salomão, quando ele estava fazendo aquele poema para a sua amada, ele vai dizer que ele compara a sua amada Betseba como os cavalos de Faraó. Quem que lembra disso? Né? Esse poema que Salomão fez para a sua amada. Por que ele fez esse poema, irmãos? Porque as éguas de Faraó, né, melhor dizendo, não os cavalos, mas sim as éguas de Faraó, eram éguas lindas, bem produzidas, altas, fortes, robustas. Cavalos não era qualquer pangaré, né, que nós temos nos dias de hoje. Eram cavalos realmente estruturados. Então, nas mãos do rei de Canaã, de Jabim, estava simplesmente esse exército. Um exército totalmente poderoso, armado até os dentes, né, usando uma palavra popular nossa, uma palavra idiomática. Esse exército estava armado até os dentes, Paulinho. E além dessas armas, irmãos, eles tinham ainda no seu ser, no seu emocional, vitórias consecutivas das outras. Eles já estavam derrotando o povo hebreu fazia 20 anos. Ou seja, a sua autoestima estava nas alturas. Você sabe muito bem que quando o inimigo ele atinge a nossa autoestima, nós ficamos abatidos, deprimidos, e a nossa produção não chega no 100%. Porque a nossa autoestima, ela voga muito nas nossas vidas. É por isso que o inimigo, ele faz de tudo para poder tirar a nossa esperança, irmãos. Porque a esperança, tirar a esperança de nós também não deixa de ser uma tática de guerra usada muito, irmãos, pelos exércitos militares. Sabia disso? Por isso que existe demonstração de força. A nação fulana de tal demonstra sua força com seus armamentos. Para que tudo isso? Para mostrar a sua beleza? Não. Para mostrar o nível de poder que elas têm. Automaticamente o exército inimigo vai fazer uma comparação, né? E vai perceber que esse exército é superior a ele. Então ele tira a esperança do exército inimigo. E uma pessoa, uma nação sem esperança é facilmente derrotada. Então nesta noite aqui, eu creio pela palavra do Eterno, o Senhor ele quer restaurar a esperança do seu coração, do coração da sua família. Talvez você está participando numa série de destruição na sua vida financeira, na sua família. O seu marido não para de beber nunca. Já faz 15 anos que você está clamando a Deus, está orando a Deus e nada acontece. É ou não é verdade? Talvez você está buscando uma porta de emprego e você não consegue esses pedidos, essas intenções do seu coração. E o diabo está minando a sua fé através da falta de esperança. Então, nesta noite eu creio que Deus vai trazer esperança nos nossos corações. Por isso que eu estou contando essa história de Débora. Aleluia. É por isso também, irmão, que o Salmo 20, capítulo 7, narrado por Davi, ele vai dizer assim: muitos confiam em carros
em outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós cairemos, mas nós levantaremos, porque o Senhor pelejará por nós. Todo rei, irmão, conhece muito bem o que é um carro de batalha. Por isso que existia uma confiança sobremaneira nos carros daquela época. Por isso que Davi declarou isso também, né? Porque a confiança tinha que estar em Deus para poder derrotar esse tipo de armamento. E não era diferente, irmãos, de Débora, a profetisa do Senhor, que estava na nação de Israel e que foi tocada por Deus para poder ajudar a nação dela, né? Que não era uma nação ainda, para ajudar o seu povo. Então ela buscou de Deus, irmãos, uma tática de guerra para poder vencer o exército inimigo. E Deus deu uma tática para ela, irmão Douglas. E a tática que Deus deu para Débora, irmãos, foi a seguinte: você não pelejará com as mãos humanas. Essa peleja é minha, diz o Senhor dos Exércitos. Você já parou para perceber porque a Bíblia vai chamar o Criador dos céus e da terra do Senhor dos Exércitos? Porque existe um poder sem limites sobre o Deus de toda a terra, irmãos. Não existe inimigos capazes de derrotar ou de fazer prostrar o nosso Deus, o Pai de Jesus Cristo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, irmãos. É esse Deus que nós temos ao nosso coração. É esse Deus que nós rendemos toda a graça, todo o louvor, toda a nossa admiração. É por isso que Davi, irmãos, ele disse muito bem que ele não confia. A confiança dele está no Senhor, porque o nosso Deus, irmãos, é maior, é melhor de qualquer arma terrena, qualquer pessoa terrena, qualquer nome eclesiástico poderoso, qualquer status poderoso aqui da terra. O nosso Deus é acima de tudo isso. Entende, irmãos? Então Débora começa a invocar o Deus de Israel, e Deus dá essa estratégia para ela. Débora pega Baraque, manda ele separar 10.000 homens e sobe ao monte. E sobe ao monte e fica lá no monte, porque eu vou atrair até vocês Jabim com seu exército, com Sísera. E quando eles estiverem lá embaixo do monte, no vale, eu vou destruir eles, para que o meu nome seja glorificado e exaltado. Olha que tremendo, irmãos. A primeira revelação desta noite que eu quero compartilhar com vocês aqui. O seu inimigo está te abatendo? O teu inimigo tem te destruído? É porque você está na região dele, na onde ele possui força. Você tem que elevar os níveis de guerra. E os níveis de guerra de um crente, de um filho de Deus, de uma filha de Deus, é o monte. É da onde vem o nosso socorro. É da onde vem a nossa fortaleza. Por isso que o salmista vai dizer: eleva os meus olhos para o monte. E da onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, eleva o seu nível de guerra, de batalha espiritual. Não é com a força do seu braço que os seus inimigos vão ser destruídos, vão ser vencidos. Os seus inimigos vão ser vencidos e destruídos nas regiões espirituais. É na onde o seu Deus habita, na onde Ele opera e faz a coisa acontecer. Aleluia! Mude os seus caminhos, mude o seu segmento. Talvez você tenha desagradado Deus da forma que você está vivendo. Por isso que Ele te entregou nas mãos do inimigo, para que você se lembre dele. Era uma forma de amor do Deus de Israel. Quando o povo desobedecia e deixava de acreditar nessa divindade poderosa que criou os céus e a terra, com a força do seu poder e com a força da sua glória, mantém tudo alinhado, em conexão, Deus fechava as portas. Deus cerrava os céus, diz as Escrituras, em Deuteronômio capítulo 28. O céu ficava de bronze e a terra ficava de ferro, porque quem está longe do Senhor, o nosso Deus, não produz, irmãos. Os inimigos prosperam cada vez mais sobre as nossas vidas, sobre a nossa situação. Então meu convite para você nessa noite é o seguinte: abandone essa vida que você
está vendo longe do Criador e se conecte com o Deus da glória, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como que eu faço para se conectar com uma divindade tão poderosa, tão santa assim? Simples e objetivo. A palavra de Deus vai dizer em João que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então nessa noite eu quero te convidar, irmãos, aí da onde você está, na tela do seu computador, do seu smart, do seu tablet, do seu notebook, eu não sei da forma que você está me vendo agora, convite Jesus Cristo para lavar, para te remir, para te conectar com Deus dos exércitos, para que seus inimigos venham ser abatidos, para que seus inimigos venham ser destruídos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Posso ouvir um glória de vocês aí do outro lado da tela? Deixa eu ver aqui no zap aqui. Aleluia. Zap não, no Face. Credo, irmãos, mas nenhum coraçãozinho, nenhum like surgiu aqui na tela aqui. Eu estou assistindo com vocês aqui. Aleluia. Glória a Deus. Tá tudo bem aí, pessoal? Denner, parece que tá travando aqui o meu. Opa, destravou. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então se conecte com o Deus da glória por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, para que os seus inimigos venham ser abatidos. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então aí, irmãos, Débora obedece à voz do Senhor, o nosso Deus, e sobe até o monte com Baraque e os 10.000 homens. O interessante, meus irmãos, é que Baraque disse assim para Débora: Débora, se você não for junto comigo e com meus homens, não seguirei. Olha que interessante, irmãos. Essa parte bíblica aqui, irmãos, é uma tipologia quando Moisés estava no deserto. Vocês lembram que quando Moisés também tinha que abater os seus inimigos, Deus não queria ir com eles por causa da perversidade do coração do povo, Daniel? Vocês lembram disso? Aí Moisés não se ousou a caminhar sem que a glória de Deus fosse com ele. E a mesma coisa, irmãos, aconteceu aqui. Baraque entendeu. Aqui Débora era uma tipologia de Cristo, da presença de Deus, da glória de Deus. Ele sabia que sem a presença de Deus era impossível destruir os inimigos tão bem alinhados, tão bem arquitetados e tão bem armados dessa forma. Mais uma revelação que eu quero compartilhar com você, com a sua família nesta noite. Irmãos, sem a glória de Deus, não enfrenta o império das trevas, não. Sem a glória de Deus, não ouse a enfrentar Satanás e seus anjos caídos. Porque a Bíblia vai dizer em Hebreus que os anjos foram feitos um pouco maiores do que nós, né? Foram feitos um pouco maior do que nós, ou seja, eles são seres que contêm um pouco mais de poder e hierarquia do que nós. Então, se você não tem a presença de Deus, a glória de Deus, que é o Cristo habitando no seu coração, não ouse a entrar no mundo espiritual para poder guerrear. Entende, irmãos? Não ouse fazer isso, porque certamente você vai ser abatido. Mas agora, se você já entende que Jesus Cristo é o Messias, que é o Filho de Deus, que morreu naquela cruz por você, e que te lavou, que te redimiu, que te limpou de todos os seus pecados, removeu a maldição da tua vida, pode fazer a oração com confiança, porque existe uma divindade que habita dentro do seu coração. Agora, existe um nível, um padrão maior na sua vida, que esses seres têm que obedecer. Esses seres têm que se submeter ao comando da sua voz, ao comando das suas orações, porque a sua palavra não está vazia, ela está sendo acompanhada pelo Filho de Deus, o Cristo vivo. Aleluia! Determina, irmãos, manda esses demônios embora em nome de Jesus, da sua vida, da sua família, da sua casa. Não aceite essa destruição na sua vida por tanto tempo assim. Note que o
povo de Israel estava cativo, oprimido 20 anos. Até quando? Eles não aguentaram mais e procuraram uma serva de Deus que estava ouvindo a voz de Deus, uma profetisa. Até quando você não vai ouvir o profeta de Deus? Homens e mulheres que estão pregando a palavra com amor para você, e você não se dobra diante da palavra do Criador. Não tem como, irmãos. Você precisa da palavra. Você precisa se completar em Deus para que os seus inimigos venham ser destruídos. Aí sim, o inimigo pode ser forte, pode estar estruturado, bem armado, equipado, pode ter até poder sobrenatural. Mas se vocês estiverem em Cristo Jesus, o nosso Senhor, certamente todos eles cairão. Todos eles serão destruídos, porque Deus habita na tua vida. E a tua peleja não é tua, é do Cristo vivo. Amém, meus irmãos? E Débora, lá em cima daquele monte, buscando a Deus, inteligentemente, Baraque convidou ela para ficar junto. Aí você sabe o que aconteceu? Quando o exército inimigo chegou próximo do monte, a palavra de Deus vai dizer, leia Juízes capítulo 4, 5 e 6. Os montes começaram a estremecer. Os montes começaram a estremecer. Começou a cair chuva do céu. Nuvens isoladas só naquele lugar. Começaram a pingar gotas de água naquele lugar. E rapidamente, na onde o exército inimigo estava, no vale, foi tomado por essa água. Sabe o que aconteceu com os carros de ferro? Poderosíssimos. Viraram sucata, viraram ferro velho, porque atolaram no meio da lama e não foram mais suficientes para destruir o povo de Deus. Agora o exército inimigo, sem a sua melhor arma de guerra, estão vulneráveis à presença do Todo-Poderoso. Aí Deus falou para Débora, ó, manda o povo descer e matar todos. Foi isso que aconteceu, irmãos. Eles ouviram a voz de Deus, e o exército, esses 10 mil homens, mataram todos à espada. Quando este homem, que dominava a arte da guerra, percebeu que eles estavam vulneráveis ao poder de Deus, ele fugiu a pé, diz as Escrituras. Ele correu. Quero deixar mais uma revelação aqui, irmãos. Quando Deus começar a fazer barulhos em direção da tua vida, da tua casa, o inimigo vai queimar o chão da sua casa, vai queimar o chão do seu ministério, vai queimar o chão da sua vida financeira, do seu relacionamento, do seu casamento que anda meio abatido. Quando ele ouvir o Senhor dos Exércitos caminhar em sua direção, porque você restaurou o seu altar, porque você está deixando a partir de hoje de viver uma vida contaminada, espiritualmente falando, ele vai sair em retirada, ele vai deixar tudo para poder fugir do seu Deus e da sua comunhão com esse Deus, irmãos. Isso é tremendo e poderoso, irmão Douglas. Isso é tremendo. Isso é tremendo e poderoso. Aí, irmãos, mataram todos. Como o nosso Deus é poderoso, não deixa escapar ninguém, né? Esse comandante, ele escapa e procura refúgio numa casa, na casa de um homem que ele tinha aliança. E a mulher desse homem era uma mulher temente, mais uma mulher na história, ó, duas mulheres, Débora e agora essa outra mulher, que agora eu não lembro o nome dela. Deixa eu ler aqui para vocês, ó. Juízes 4, o subtítulo já fala dela, ó, Jael. Uma mulher chamada Jael mata Cícera, o comandante da guerra. O comandante da guerra chegou. Como é que está meu horário aí, pessoal? Estou dentro dos limites? Vai me dando uns toques aí. Esse comandante chegou na casa de Jael e pediu para entrar, se refugiar, e pediu para ela mentir a respeito dele. Se alguém vir me procurar, não fala que eu estou aqui não.
Por quê? Porque esse comandante tinha uma aliança com o marido dela, mas não tinha com ela. A aliança dela era com o Senhor dos Exércitos. É com o Senhor dos Exércitos. Irmãos, toma cuidado do tipo de aliança que você está fazendo aqui na terra, tá? Não faça aliança com homens que estão longe dos caminhos do Senhor, que não temem ao Senhor, porque certamente o inimigo vai entrar dentro da sua casa, e como diz a palavra, ele vai até deitar no seu sofá. O bonitão, o comandante deitou no sofá, pediu água, chegando Douglas, pediu água, mas essa mulher não deu água para ele, porque quando alguém recebia outra pessoa com um copo de água, ou com lavar dos pés naquela época, era uma pessoa que estava sendo bem recepcionada pelos anfitriões, era uma pessoa a casa estava em alegria quando alguém recebia água. É por isso que Jesus, a todo momento, as pessoas lavavam os seus pés. Por isso que Jesus lavou os pés dos apóstolos. Era uma tipologia que Jesus queria mostrar para todos nós, que nós, mesmo que somos pecadores, somos bem-vindos na sua casa vindoura. Aleluia! Somos bem-vindos. Jesus lavou o pé dos discípulos, fazendo tipologia a isso, irmãos. É tremendo, é tremendo. E aquela mulher não deu água para esse comandante, porque ele servia o inimigo. Ela foi lá e deu leite para ele. E esse leite deu um sono nesse homem. Aí ela foi lá, cobriu ele, pegou uma estaca com uma marreta e deu uma marretada na estaca que perfurou o crânio dele até afundar na terra e matou a vida de Cícero. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui nessa noite para essas duas figuras femininas. Duas figuras, Débora e essa mulher. É a tipologia da igreja, irmãos. Está arrepiando meu corpo. A igreja pode aparentar ser frágil. A igreja pode aparentar ser pequena. A igreja pode aparentar ser, em relação ao nosso inimigo, aos donos do mundo, à elite satânica, aos demônios, pode aparentar um desequilíbrio na balança. Mas quando Deus dos exércitos potencializa essa figura, eles caem e são mortos. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, irmãos? Que essa figura de Débora e dessa outra mulher é você e eu. Nós somos a igreja de Cristo. Você pode aparentar ser fraco, você pode aparentar ser frágil, você não está dando conta nem de orar, nem de ler a Bíblia. Mas quando Deus, Ele chegar na tua vida, na tua família, na tua casa, aí você vai se tornar forte. Porque uma pessoa com o Senhor dos Exércitos é a maioria. É a maioria. Então, irmãos, fica atento nessa revelação dessa noite, nessa tipologia dessas duas mulheres. É a igreja de Deus. É a igreja de Deus falando a mesma língua. A igreja antiga, né? Débora representa a primeira pegada da igreja antiga, que é os apóstolos, a doutrina dos apóstolos. E a igreja moderna agora que vai se levantar. Não são muitos, não é a maioria, tá bom, pessoal? Não existe mais esse negócio de avivamento, esquece isso. Você não percebeu ainda que está dando dificuldade para você e a sua família ficar de pé na presença de Deus? Porque está escrito que nos últimos dias teremos tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos, obedecerão a doutrinas de demônios, a coisa vai apertar e não vai ter mais avivamento. O que vai ter vai ser igrejas isoladas, que buscam a Deus, obedientes à palavra, que vão destruir muitos inimigos, que vão proteger a sua família, que vão proteger a sua casa de muitos inimigos espirituais. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor, irmão. Acabou minha bateria. Então nessa noite, irmãos, a última revelação que eu quero transmitir para vocês. Note que quando esse comandante ele foge para a casa dessa segunda mulher chamada Jael, lá na casa dela não tinha soldados, não tinha
pessoas para poder ajudar ela a matar esse comandante, Douglas. Você sabe do que significa isso? Uma mulher que estava desprovida de auxílio para a guerra. Você sabe o que significa isso? Chegou o tempo de você assumir a sua responsabilidade como igreja de Deus aqui na terra, como igreja do Cristo vivo aqui na terra, e começar a destronar os seus próprios inimigos. Para de ficar esperando o seu pastor e aí te ajudar nessas guerras espirituais. Começa a fazer as suas próprias pelejas, começa a fazer as suas próprias guerras, começa a colocar todos os inimigos da sua vida, da sua casa, debaixo dos seus pés, alinhado com o seu noivo, alinhado com Cristo, com o general da guerra. Aleluia, glória a Deus. Toma posse do seu ministério. Chega, irmãos, eu quero te ensinar algo nesta noite. O tempo vai passando. Já faz 10 anos, por exemplo, que você está sendo destruído pelos seus inimigos. Enquanto você não se indignar com tudo isso, até quando você não aceitar mais essa situação, o inimigo vai tomando terreno. Vai tomando terreno. Depois que ele tomou bastante terreno, o que ele faz é o seguinte: ele entra na sua mente, que esse é o campo de guerra dele, tá? Não fica esperando ele se manifestar fisicamente, que ele não é bobo. Se ele manifestar fisicamente, a gente enche ele de tapa e de bicuda, né? Ungido com Cristo, é claro, mas ele não vai fazer isso. Ele precisa entrar na sua mente. É uma arma de guerra dele, que ele possui. É uma arma antiga, ele não tem outra, tá? Então você tem que se aperfeiçoar nessa para se defender desse tipo de arma. Ele vai entrar na sua mente e vai pôr você contra o seu próprio Deus. Ele vai falar: tá vendo? Faz 10 anos que você está sofrendo com essa enfermidade. Faz 10 anos que você não é feliz no seu casamento. Faz 5 anos que você está com depressão. Faz 5 anos que você está sofrendo, passando por isso. Tá vendo? Deus não te ama. Tá vendo? Deus não quer o seu bem. Tá vendo? Deus não existe. Aí, quando você menos perceber, você vai estar irado contra o Criador. Você entendeu? Você vai estar irado contra o Criador. Então eu quero chamar a sua atenção nessa noite, para você se posicionar e dar um basta em tudo isso daí. Dá um basta nisso tudo. Entendeu? Então eu vou te usar a forma correta de dar um basta nisso tudo. Você tem 2 formas de usar a indignação. A primeira, se vitimizando, né, se isolando e se achando um coitadinho. E aí o inimigo vai continuar pisando sobre a sua cabeça. E a segunda forma é usar de forma positiva essa dor que você está, essa indignação. É se colocando nas mãos de Deus, é restaurando o seu altar com Deus, é jejuando, é orando um pouco mais, é lendo um pouco mais, é se alimentando da palavra um pouco mais, é se unindo com outros homens e mulheres de Deus que já estão firmes na palavra e derrotar esse inimigo. Entendeu? É isso que você tem que fazer. É isso que eu queria transmitir para vocês nesta noite. Tá bom? Eu não sei que circunstância você está. Eu não sei qual nível de tudo isso que eu estou falando você está. Mas o que eu sei é o seguinte: nesta noite, se você entender o que eu disse, Deus entrega os seus inimigos nas tuas mãos nesta noite. Ele entrega os seus inimigos nas tuas mãos nesta noite. Mas não é sem você fazer nada, é claro, né? Você tem que pelejar nas regiões celestiais. Amém? Gostaria de agradecer a participação de todos vocês que ficaram conosco. Acabou minha bateria, gostaria de ler o nome de vocês, né, que nos acompanharam. Só um minutinho. Tá na sala, irmão? José Osvaldo da Silva é meu primo Júnior. Um abraço, meu primo. Muito obrigado pela sua participação. Sônia Risotti, minha irmã. Deus abençoe. Pastor Ivan, vaso de Deus, profeta. Em nome de Jesus.
Paulinho, que trabalha comigo, muito obrigado pela sua companhia, meu irmão. A Tati do Douglas, do Vaso Poderoso, muito obrigado, minha irmã, Deus abençoe. O Anderson eu não estou lembrado de cabeça, mas seja bem-vindo, meu irmão, muito obrigado pela sua participação. A Claudete, nossa amiga, Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. A Fátima, o meu irmão André, o China, Deus abençoe vocês. Irmãos, deixa o pedido de oração de vocês aí, tá bom? Que nós vamos estar intercedendo, orando por vocês. Deixa aí nos comentários, chama a nossa equipe, né, no Messenger aí para poder falar. Compartilha o nosso material. Nós vamos estar trabalhando com vocês, irmãos, deixando o link do nosso Instagram aí para vocês, o link do canal do YouTube. A equipe está trabalhando, está ficando muito boa, a qualidade está alta, né, para vocês poderem se edificar e compartilhar esse material, tá bom? Muito obrigado, em nome de Jesus. Fecha os olhos, quero orar por vocês. Pai, eu quero abençoar a vida de todas essas pessoas que nós citamos aqui. Se elas estão presentes aqui nessa conexão juntamente comigo e com os meus irmãos, eu tenho certeza que o Senhor vai entregar o inimigo delas nas mãos delas, meu Pai. Não porque elas são boas ou autossuficientes, mas porque o Senhor é bondoso, misericordioso, carinhoso, excelso, tremendo e poderoso. Transcendente Tu és, Pai. Glorioso seja o Seu santo nome, Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que a mesma bênção que está sobre as nossas vidas, as bênçãos de Abraão que está sobre nós, por intermédio de Cristo, que é a autorização para prosperar, para ser bem sucedido aqui na terra, para manter os nossos inimigos debaixo dos nossos pés, seja com essas pessoas também, Pai. Abençoe a vida de todos os nossos inscritos no YouTube, os nossos inscritos aqui no Facebook, que estão nos acompanhando, do Instagram. Cobre essas pessoas com seu sangue, abençoa elas, ó Pai, em nome de Jesus. Quero pedir ao Senhor, ó Pai, uma bênção especial, tremenda e poderosa na vida daqueles que estão compartilhando o nosso material, que vai nos ajudar a chegar em mais corações, em mais vidas, ó Pai. Abençoa essas vidas, proteja elas em nome de Jesus, que elas venham entender que elas têm um Deus poderoso, o Senhor dos exércitos, ao lado delas, para pelejar, para guardá-las, para protegê-las e para nos esconder debaixo das suas asas, debaixo do seu amor e debaixo do seu Filho poderoso e glorioso. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estar aqui. Te agradeço em nome de Jesus Cristo Nazareno, o Machia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Até mais, meus irmãos.